Eu comentei em um editorial hoje mais cedo com você sobre uma manifestação, sobre um requerimento feito pela Damares Alves, senadora, de que a ONU participe da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E, inclusive, eu mencionei que de todos os requerimentos, talvez um dos mais importantes para a oposição é esse. É esse. Até porque a gente tem muito o que mostrar. A exemplo, eu vou trazer uma matéria do próprio UOL aqui para vocês. Porque se a ONU, através da Comissão de Direitos Humanos, começar a fazer a análise de tudo que vem acontecendo no Brasil, a invertida do judiciário contra os seus opositores, eles vão encontrar muita coisa. A ponto de ver que até o UOL já está falando sobre isso. Os presos pobres do dia 8 de janeiro caíram num limbo total. Quem que diz? O defensor público. Cerca de 400 dias das pessoas presas por envolvimento no dia 8 de janeiro dizem não conseguir arcar com os gastos de um advogado. Por dever constitucional, é a Defensoria Pública da União a responsável pela defesa desses investigados ou réus. Apesar da maioria absoluta das pessoas já terem sido soltas para responder às acusações em liberdade, 253 pessoas ainda seguem presas preventivamente. Um dos defensores públicos, Gustavo de Almeida Ribeiro, afirmou que algumas pessoas seguem presas por decisão do Supremo Tribunal Federal, sem que haja fundamento jurídico para tanto. Não há possibilidade de recorrer à decisão, porque dependeria do próprio relator, o ministro Alexandre de Moraes, pautar o caso para julgamento. Por isso, muitas pessoas estão num limbo, o que foi citado pelo defensor público Ribeiro, Dr. Ribeiro. Então, esse tipo de ação, onde o próprio relator faz o óbice à defesa, ou seja, não permite que essas pessoas tenham a defesa. A própria Defensoria Pública quer fazer a defesa, mas o relator vem causando entrave, sem contar na quantidade de arbitrariedade que perdurou sobre esse caso. E hoje, aqueles que são mais pobres, que não tiveram uma defesa adequada com advogados particulares, vem passando por grande dificuldade, por grave dificuldade. Então, eu vejo essa manifestação da Damares Alves de que os direitos humanos da ONU façam uma análise sobre o que aconteceu aqui no Brasil, crucial. Crucial. Vão passar por cima dos poderes do ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Mas pelo menos vão mostrar ao mundo, vão começar a dar luz às sombras que existem aqui no Brasil. Então, esse editorial do UOL mostra, assim, lógico, com toda a passação de pano que já é de praxe, mas mostra que o quanto algo de errado vem acontecendo no devido processo legal e no Estado democrático de direito aqui no Brasil. Então, vamos continuar fazendo o acompanhamento de tudo isso. Bora trazer agora uma matéria publicada pelo senador Marcos Duval, ele que vem cutucando a onça com a vara curta, digamos assim. O senador escreveu o seguinte: você conhece a história do profissional do ministro Flávio Dino? Segue um pequeno texto. E aqui ele faz uma publicação das provas que resultaram na condenação do governador Flávio Dino, que à época era do PCdoB. Isso aconteceu em 2017. Gravações de Flávio Dino e aliados comprovam o uso de dinheiro público em campanha de coroatá para influenciar o eleitorado, ou seja, abuso de poder econômico. Se essa ação fosse julgada, Flávio Dino ficaria inelegível, estaria inelegível e também ficaria impedido de exercer qualquer função pública. Ele deveria ser retirado do cargo. Tem uma publicação aqui do G1 do Maranhão, que traz essa confirmação da acusação que é feita por Marcos Duval em relação a Flávio Dino. Flávio Dino recebeu R$400 mil para defender projeto que beneficiava o Odebrecht, diz delator. O governador diz ser inocente e que jamais atendeu qualquer interesse do grupo. Esse aqui é um outro caso relativo ao Flávio Dino. O governador Flávio Dino, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, à época, hoje ele está no PSB,
Foi citado em delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht e, por isso, foi incluído na lista tríplice de pedidos de abertura de inquérito enviada pela Procuradoria-Geral da República ao ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, relator à época da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin encaminhou o pedido ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, isso aqui vai cair no esquecimento agora com a nova formatação do STF, com os afagos que o STF vem trazendo, inclusive ao governo Lula. Então, assim, o que o Marcos Duval fez aqui foi um alerta de que existe esse processo, que existe uma investigação, inclusive no âmbito da Lava Jato, contra o Flávio Dino, mas dentro do devido processo legal, se a gente tem que ser coerente, né? Para eles vigora o princípio da inocência e o devido processo legal. O que não vigora é para os demais. Tanto é que eu trouxe uma matéria no domingo mostrando que o Marcelo Crivella foi cassado sem analisar todo o mérito do processo, mas aí é onde eu entro com alguns pontos, tá? E eu vou mostrar para vocês que o PSB já vem se afastando do governo Lula. O PSB é o partido do Alckmin, tá? Tanto é que sobre o caso do Marcelo Crivella, o Arthur Vigílio, que foi um dos fundadores do PSB, aliado de Alckmin, juntamente com Alckmin, foi um dos fundadores do PSB, e fez a seguinte declaração em relação à cassação do Marcelo Crivella e críticas ao Lula que ele fez aqui. Meu colega Marcelo Crivella, que foi senador também, foi exemplar como senador. Hoje, deputado federal. De repente, tem seu mandato cassado, sem trânsito em julgado, com aplicação de multas e inelegibilidade. Não conheço o mérito do caso, mas seu comportamento no parlamento, mesmo quando discordávamos, haja vista que o Marcelo Crivella se apresenta como de direita e o Arthur Vigílio, é de esquerda, mesmo quando discordávamos, nunca fez nada que desabonasse a sua conduta. Vejo pessoas comemorando a cassação de um bolsonarista. Ninguém tem que caçar alguém por ser bolsonarista ou lulista. Se for por incompetência, que caça então Lula. Pergunto, estão caçando um apoiador de Bolsonaro ou alguém que merecia ser caçado? Essa mediocridade tem que acabar. Não vejo pessoas assim. Vejo elas, têm razão ou não têm razão. Se há justificativa ou mérito ou não. O Brasil precisa imitar a Irlanda, que vivia sufocada por uma guerra civil entre católicos e protestantes. Feita a paz e realizada a união da nação em prol do desenvolvimento do povo, se tornou um país desenvolvido. Lula atrasa o país, seja por sua incompetência, por seus preconceitos ou até pelas suas dificuldades cognitivas, quer que o pior seja pior, enquanto que o sonho é que o melhor seja o melhor. Isso aqui foi a publicação do Arthur Vigílio, e aqui é onde eu faço algumas ponderações. Arthur Vigílio é do PSB, uma sigla de esquerda, foi senador de esquerda. Você tem alguma coisa a questionar na fala dele aqui? Eu, sinceramente, eu vi poucos de direita fazerem uma defesa tão coerente em relação à cassação do Marcelo Crivella, que, ao meu ver, sem o devido processo legal, é perseguição. É perseguição. Eu acabei de mostrar para vocês a denúncia aqui do Flávio Dino em relação a uma operação da Lava Jato, que está tendo o devido processo legal e tem a sua presunção de inocência incólume, que é o devido processo legal. É assim que funciona o Estado Democrático de Direito, quer você goste ou não. Agora, para quem é opositor, para quem é da direita, ou seja, um bolsonarista, como o próprio Arthur Vigílio trouxe aqui, tem que ser perseguido? Não tem fundamento, não tem razão de ser. Isso é uma verdadeira aberração que acontece no nosso Brasil. Pessoal, agora falando sobre um parlamentar aqui que eu respeito profundamente, que é o Marcel Van Hatten, o conheço, acho um cara centrado demais,
que é do Partido Novo, para mim um partido que realmente faz a diferença, tem coragem de falar. Ele traz um recado de que ele vai participar das manifestações, tá? Do dia 4. Eu queria fazer algumas considerações com vocês. Primeiro nós vamos assistir esse vídeo do Marcel Van Hatten e depois eu vou trazer algumas considerações sobre algumas coisas que eu vi acontecendo aí, tá bom? Assiste aqui comigo, vou colocar aqui para vocês, tá? Vocês vão assistir aqui comigo e depois eu volto tecendo alguns comentários. Olá pessoal, nesse dia 4 de junho, domingo, eu vou pra rua, vou pro Parcão, pela nossa democracia, pela liberdade e pela justiça, contra a cassação de Deltan Dallagnol, contra a perseguição que estão fazendo contra os nossos colegas, deputado Zucco da CPI do MST e o deputado André Fernandes da CPI do 8 de janeiro. Nós vamos recuperar o Brasil desse arbítrio e fora Lula. Espero você no Parcão, dia 4 de junho, a partir das 14h30. Domingo, estarei nas ruas junto com você. Vamos lá, pessoal. Então, o Marcel Van Hatten, lógico, do Partido Novo, tem um alinhamento próximo ao lavajatismo. Eu já disse aqui que tem segmentos que pode-se dizer que a direita se subdividiu, que seria o bolsonarismo, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, os lavajatistas que apoiam Moro e Deltan Dallagnol, e talvez aqui o Novo esteja no meio termo entre os dois, tanto que apoiaram Bolsonaro nas eleições também, inclusive o Zema deu um apoio maior ao Bolsonaro, não todo o Partido Novo como deveria, mas deu. Aí já tem aquele movimento que é do Vem Pra Rua, o MBL, que já é um movimento bem questionável, inclusive subiu no palanque com a esquerda, e tem os de direita, sabe, que simplesmente entendem que o que é bom e aproveitável tem que ser feito, no qual eu me incluo aqui, tá? A grande questão aqui é importante a direita se unir? Demais. Mas eu posso ser sincero com vocês? Se juntar essa galera do MBL, e em especial alguns que estão alinhados com eles, é quase que intragável mesmo. Eu vi uma postagem, e vocês sabem que eu não sou de ofender ninguém, é o meu perfil, eu não gosto, mesmo que venham com ofensa para cima de mim. Do Nando Moura, é um influenciador muito grande, eu mesmo o segui muito até um tempo atrás, depois parei de seguir. A forma e a postura dele é muito agressiva, pejorativa. Também tem um casca grossa, que também sabe, são pessoas muito cheias de si. Eles não entenderam uma necessidade de reconhecer erros e reconhecer o momento que vivemos agora. Então, assim, para aqueles que não vão se juntar a eles, eu entendo perfeitamente. Para aqueles que vão se juntar não por eles, mas pela causa, também entendo perfeitamente. Então, eu entendo o Marcel Van Hatten, que vai se juntar, mas eu quero deixar aqui expresso aqui, tá? O meu posicionamento sobre isso. Eu acho vexatória a forma de expressão desse pessoal, a forma grotesca que esse pessoal se movimenta, se expressa, donos de si, forma, sabe, pejorativa, ofensiva. Eu repudio esse tipo de ação, esse tipo de postura, e realmente não é o tipo de gente que ajuda e não busca de forma alguma união. Bora trazer mais uma matéria aqui para vocês que eu julgo de suma importância, tá? Terra Brasil Notícias, bomba, PSB começa distanciamento do governo Lula. E essa matéria aqui eu vejo como uma importância ímpar, porque o PSB é o do partido do Alckmin. Lembre-se do que eu já trouxe aqui para vocês do Arthur Vigílio, que é um dos fundadores do PSB. Agora, o Carlos Siqueira, que é o líder e presidente nacional do PSB, começou a tecer críticas pesadas sobre o Fernando Haddad e a direção do governo Lula. Ou seja, começou o plano já do Alckmin. Ou seja, já começou esse distanciamento. E se não é suficiente, você ainda vai me falar, não, mas Terra Brasil é um site de direita, isso aí não é confiável. Vamos dizer que o pessoal da esquerda venha falar isso, então vamos colocar o Globo.
Em sintonia com o Centrão, o PSB se afasta do governo Lula no Congresso. Deputados do partido, que tem 3 ministérios e faz parte da base de Lula, votaram contra o Planalto. O líder na Câmara e aliado próximo de Lira articula nova derrota ao governo. Ou seja, está se afastando sim, o governo Lula vai ficar sozinho. União Brasil está na base do Lula enquanto está com os cargos, mas você sabe que não é fiel a Lula. Marina Silva está se apegando ao cargo que precisa, mas já tem aí as suas, digamos assim, as suas inconsistências em relação ao governo Lula. Guajajara, Sônia Guajajara, já está aí reclamando do governo Lula. O Haddad e a Gleisi Hoffmann em pé de guerra. O Haddad está mais do lado do Banco Central. E olha só, cara, o Haddad vem me surpreendendo, tá? Vamos ser sinceros, apesar de ser um péssimo ministro da Fazenda, eu não vou negar, tá? Minha visão sobre a gestão dele como ministro da Fazenda não é das melhores. Mas ele ainda está sendo um contraponto. O próprio Paulo Guedes deu uma entrevista e até brincou que Haddad é um liberal enrustido, ele está do lado errado. Falou, Haddad, você está do lado errado, você não entendeu ainda que você devia estar do lado de cá. Você está querendo ser dos nossos, mas já se assumiu pelo lado da esquerda. E assim, esse é o motivo que ele está levando pancada da Gleisi Hoffmann, está levando pancada do PSOL, está levando pancada do DEM, tá? da Rede, enfim. A gente vê que o governo Lula não se dialoga mais entre si. E o plano do PSB já começa a colocar as asinhas de fora. O PSB já começa a pular fora do barco. E a gente vai estar acompanhando. A gente quer ver o que vai surgir de tudo isso, né? Eu, na minha visão, como eu já disse para vocês, Lula não se sustenta até o final do mandato. Não quer dizer que a gente vai ter vida fácil e que vai ser muito melhor. Afinal, o Alckmin também não é o melhor dos sonhos, não é o melhor do mundo. Apesar de não ser tão ideológico quanto o Lula. Duvido que Alckmin seria responsável por aceitar Maduro aqui e ter essas pautas tão ideológicas quanto o Lula tem. Mas enfim, a gente sabe muito bem o que o governo Lula quer no Brasil. Quer amadurecer, se é que você me entendeu o trocadilho. Quer ficar mais maduro, se é que você me entendeu o trocadilho aqui. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário. Que Deus nos dê uma terça-feira abençoada. Amanhã às 9 horas eu vou estar aqui com vocês em mais um editorial. Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Grande abraço e até lá.